Curso para formação de educadores cristãos. Por meio desse curso, o CETADIB pretende desenvolver estratégias transformadoras a fim de gerar alunos que sejam engajados e avivados com a escola bíblica dominical, uma vez que a ênfase deste curso é formar professores e professores para a escola bíblica dominical. Pastor Fernando é aluno assíduo da nossa escola bíblica dominical aqui e atuante também na igreja nesse sentido, e penso que a gente vai conseguir aqui desenvolver um bate-papo legal a respeito desse tema, haja vista a necessidade que a gente percebe até pelo depoimento que recebemos de pastores em relação à escola bíblica dominical. Muito já se tem falado, vários eventos têm se realizado e que envolve a escola bíblica dominical, porém a gente percebe ainda há uma necessidade de enfatizarmos essa realidade nas nossas igrejas. Certo, pastor. Cumprimento com a paz do Senhor. Olhando pelos nossos trabalhos realizados, por mais que os nossos cultos de domingo à noite sejam cultos avivados, cultos onde a glória do Senhor se manifesta, a escola dominical ainda acaba sendo o momento que nós estamos mais perto da Bíblia, onde nós nos aproximamos mais, aprendemos mais, podemos tirar as nossas dúvidas. O que nos deixa triste nos dias de hoje é muitos trocar o estudo, a escola bíblica dominical, até mesmo o culto de ensino nas terças-feiras, por apenas uma agitação, culto festivo, sendo que a nossa escola bíblica dominical faz com que nós saímos com a alma alimentada, com um aprendizado, para cumprir aquilo que a palavra do Senhor já nos diz, que é o ID. O aprendizado na escola dominical é essencial. Muito bem, a gente recebe, irmãos, depoimentos de pastores que nos ligam para fazer a solicitação dos materiais do curso de teologia, e aí acabam, na conversa, acaba surgindo esse assunto em relação à escola bíblica dominical. Então, nós já identificamos uma série de problemas em relação a isso. Nós temos igrejas onde a escola bíblica dominical foi cancelada, ela simplesmente não existe. E não é o fato de não ser mais dominical, porque entendemos que algumas regiões do país, por questões que não é o caso de nós tratarmos aqui, a escola deixou de ser dominical, porém a lição é estudada em outro dia da semana por causa da viabilidade de deslocamento dos irmãos, por questão de horário, por questão de trabalho, às vezes porque o lugar é um centro turístico e a população está envolvida com o atendimento de turistas, e aí não tem condições de ser no domingo a aula da escola bíblica, e acabam realizando em outros dias. Mas a questão não é nem essa, a questão maior é o fato de muitas igrejas nossas, vamos tratar de nós, Assembleia de Deus, as escolas dominicais simplesmente já não existem mais, os pastores cancelaram. E aí nós já identificamos também razões distintas, seja de repente porque, sob a alegação de que os irmãos não têm interesse, a escola dominical foi simplesmente cancelada. E aí a gente identifica que muitas vezes os irmãos não têm interesse porque a escola bíblica dominical é uma coisa que, é uma coisa que não atrai ninguém. Às vezes os professores se posicionam lá com a lição apenas para leitura, e leitura de lição o aluno faz em casa, não precisa ir na igreja. E muitas das vezes as desculpas, de trabalhei a semana toda, eu não vou levantar de manhã para ir na escola bíblica dominical, e aí muitas das vezes, como o senhor disse, as pessoas até tentam se esforçar em estar na escola dominical, mas chega lá, não tem um professor preparado, que estudou a lição, que levou conteúdo além da revista da escola bíblica dominical, e acaba se frustrando, e aí então se retraindo, não estando desmotiva, presente. Desmotiva, acaba se desmotivando. com certeza. Porque se tem uma coisa que é triste é você chegar na escola bíblica dominical e você perceber que o professor que está ali sequer leu a lição. Isso quando ele está tão desatualizado do contexto da escola bíblica dominical que às vezes ele estudou uma outra lição que nem é a que vai ser ministrada naquele domingo por falta de comunicação. E eu já vi essa questão, do obreiro estar se preparando para dar a aula na escola dominical, e quando fala a lição, fala, mas não é essa a lição. Aí pronto, ele já não tem argumento, ele já não consegue mais, porque o que ele estudou foi uma e a atual não é nada a ver com aquilo. E como se posicionar diante da classe, Aí acaba levando aquele choque, E agora? O que nós vamos fazer com esse tempo? E tem uma situação, irmãos, que essa eu entendo ser mais grave, quando até os irmãos têm interesse, porém o pastor não tem interesse. E aí eu particularmente tenho uma visão a respeito disso, que
Pode ser que alguém não entenda como eu, mas quando o pastor não tem interesse, eu vou sugerir para o pastor que ele entregue a igreja para outro que tenha, não é? Porque nós sempre vamos encontrar, e eu poderia citar aqui cidades, não é? Onde não havia escola bíblica dominical, porque o pastor passou anos ali à frente daquele rebanho e já havia cancelado a escola bíblica dominical, sob a alegação de que os irmãos não tinham desejo. Só que quando ele foi substituído, o que chegou, reativou o trabalho da escola bíblica dominical e colocou para funcionar. Então, não é o fato de o povo não ter interesse, é porque o pastor não estava querendo se incomodar ou queria usar a manhã do domingo para outra coisa, e aí ele acabou simplesmente cancelando a escola bíblica dominical. E aí o meu conselho é esse: se você é um obreiro, um dirigente de congregação, de igreja, e você ainda usa como justificativa essa história, a minha sugestão é que você entregue a igreja para outro que esteja com vontade de fazer a obra de Deus, porque aí com certeza Deus vai levantar alguém para fazer o trabalho que precisa ser feito, porque o povo precisa de conhecimento da palavra de Deus. E a escola bíblica dominical ainda é uma das grandes ferramentas, não é, que Deus usa para o ensino do povo. E aí fica a referência bíblica de Jesus, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos ensinar a verdade para o povo. E o curso que nós estamos apresentando para os irmãos é o curso para a formação de educadores cristãos, Pastor Hércules, com ênfase de formar professores. O senhor me permite, claro, antes do senhor falar sobre essa questão do livro, nós temos alguns questionamentos de pastores que diz que não tem obreiro, mas também ele não prepara, não forma. E aí ele se sente pressionado, né, com várias atividades dentro da igreja e não consegue desenvolver o trabalho, mas também não forma, né? E esse é mais grave. Isso é mais grave, com certeza. Né? E o CETADIB tem material disponível também para preparação de obreiros para assumir esse papel. Né? Nós estamos hoje falando sobre o curso de educadores cristãos, mas nós temos o curso de CFO também, que é o curso para formação de obreiros, que o pastor pode trabalhar com os seus obreiros, formar obreiros para que ele não carregue todo o peso da igreja, né? E distribuir os trabalhos. Porque tem pastor que acha que é vantagem, dizer só tem 10 anos que eu não tiro férias. Ele está acabando, sacrificando com a família dele, deixando a família dele numa condição difícil, porque ele quer acumular sobre si essa questão. E eu recentemente conversei com um pastor com quem eu tenho liberdade, não é? Porque a gente tem já uma amizade de longa data, e a gente sempre conversando a respeito da necessidade de colocar o curso de teologia, e ele sempre vem dizendo a alegação, repetindo a mesma alegação, de que não tem professor, e aí na liberdade que eu tenho de conversar com ele, eu disse: mas pastor, eu já ouço a sua conversa nesse sentido já há 8 anos. Então, há 8 anos o senhor sempre está argumentando que não tem professor, mas a verdade é que o senhor nunca vai ter o professor se o senhor não colocar alguém para fazer, porque a verdade é que a gente aprende teoricamente muita coisa, mas no exercício, na prática da atividade de ensinar é que você vai aperfeiçoar o ensino. Eu mesmo, meu Deus do céu, a primeira vez que eu ensinei de pezinho para poucas pessoas, não eram nem 10 pessoas, e eu praticamente li. Tudo aquilo que eu falei foi praticamente uma leitura. Essa foi a minha primeira vez. Eu tinha aproximadamente 50 dias que havia aceitado Jesus. Então, de lá para cá passaram-se 33 anos. Então a gente com certeza amadureceu e a gente não chega a uma qualidade nesses aspectos se a gente não fizer a parte prática, fazendo. Ah, mas eu não tenho. Pegue um jovem da igreja e incentive ele. Esse jovem que hoje é um jovem, amanhã ele será adulto, amanhã ele vai ter família, e com isso tudo a maturação vai chegar, aí ele vai conseguir. Porque nós até entendemos que ele pode assumir uma obra e não ter. Mas não forme, ter. Né? Mas ele precisa ter a boa vontade e o entendimento que se ele não formar pessoas, ele vai acabar sofrendo e vai acabar se tornando um peso tão grande para ele que ele vai acabar entregando, né? Então é necessário ele ter essa responsabilidade, esse chamar para si a responsabilidade de formar e formar pessoas. Com certeza. Até porque às vezes o obreiro fala assim: não, mas eu vou vou convidar alguém para vir para me ajudar. Ótimo, legal. Só que se você mudar, o que é que vai acontecer com esse obreiro que você convidou para estar ao seu lado para te ajudar? Ele vai te acompanhar para a igreja para onde você vai, ou o obreiro que vai chegar para te substituir vai ter que assimilar ele ali também. Então, existem questões que quando você forma o obreiro local, você consegue resolver mais facilmente, não é? Então, o curso que nós estamos dizendo aqui para os irmãos é esse, o curso para a formação de educadores cristãos, que tem a ênfase, não é, de apresentar estratégias transformadoras
com a ênfase de gerar alunos que estejam engajados e avivados. Engajados no sentido de estarem envolvidos, de estarem frequentes, de desejarem participar da escola bíblica dominical e com isso, meus irmãos, serem avivados, porque quem estuda a palavra de Deus, com certeza tem e experimenta este avivamento. A despeito de muitos dizerem que é ensino bíblico, teológico, mata crente, eu sou totalmente contra essa questão, e não é nem porque sou diretor de escola de teologia, não. É porque eu aprendi que o que mata crente é o pecado. Pecado mata crente. Ensino bíblico e teológico não mata crente. Ensino bíblico e teológico chama o crente para a responsabilidade, chama o crente para o compromisso, para uma vida de oração, uma vida de dedicação na obra do Senhor. Então, você vai observar, neste curso que nós estamos aqui apresentando para os irmãos, nós trabalhamos diretamente e de forma bastante objetiva, 8 capítulos que têm direcionamento nos seus temas. Então, o primeiro deles, que aluno estamos formando? Avalie e pense aí na sua escola bíblica dominical. Que tipo de aluno, que qualidade de aluno, ou como é que está sendo esta formação aí dos alunos da sua escola bíblica dominical? E aí é importante nós trabalharmos a ênfase que nós temos no curso que nós estamos aqui apresentando para que vocês, pastores, líderes, você que é um superintendente da escola bíblica dominical na sua igreja, tenha esse desprendimento de formar uma classe, formar uma turma para aplicar o curso. Quem são as pessoas que podem realizar o curso? Aqueles que já são professores de escola dominical, porque professor precisa aprender, o ensino ele é contínuo, a gente precisa estar sempre reciclando, porque coisas novas surgem, ideias novas surgem, possibilidades também, estratégias de ensino surgem, dinâmicas surgem, e a gente precisa estar estudando para ter renovado o nosso conhecimento nesse sentido. Mas então, os professores da escola dominical são eles, obreiros em geral da igreja, às vezes não estejam envolvidos com a escola dominical propriamente, mas também precisam buscar qualificação, porque se não estiverem ensinando na escola dominical, vão ensinar em outras áreas da igreja, e precisam de qualificação, e a ênfase do curso é exatamente essa. Além disso, eu entendo que nós precisamos envolver jovens, adolescentes, com a escola bíblica dominical, porque, por serem locais, por estarem envolvidos na igreja local, eles terão as melhores condições para estarem auxiliando nas diversas faixas etárias, nas classes da escola bíblica dominical, nas faixas etárias, porque entendemos que hoje um adolescente bem formado, bem estruturado aqui, realiza um bom curso de teologia, que conhece as questões doutrinárias, certamente vai conseguir contribuir na escola bíblica dominical já nas classes iniciais. Nós louvamos a Deus porque aqui em nossa igreja, na cidade de Apucarana, onde está a sede do CETADB, nós temos a escola bíblica dominical na nossa igreja sede que atende todas as faixas etárias. Temos professores, para algumas das faixas etárias são 3 professores, em outras faixas etárias são 2, mas a gente consegue estabelecer um meio de trabalho e a gente faz um revezamento entre os professores para que todos possam estar atuando e os alunos possam receber edificação por pessoas distintas. Então, eu acho que esse é um aspecto. E aí, o curso trabalha uma metodologia que engaja, ou seja, nós apresentamos estratégias aqui no curso que vai fazer com que os professores, ao aplicá-las, vai conseguir envolver mais os alunos, vai fazer com que o pessoal esteja ali mais interessado, mais desejoso pela aula. Vale reforçar, pastor, que as pessoas, muitos acham, que a função de aprender sobre essa questão é somente para obreiros que estão dando aula de escola dominical, ou até mesmo um culto de ensino na terça-feira, mas o pastor ele tem que ter na sua mente que aquela tia, aquela líder do departamento infantil também está ensinando. Com certeza. Ela também precisa se preparar, ela também precisa de uma bagagem para estar tendo toda a estratégia necessária para repassar para as crianças dentro da sala de aula. E isso vale para pré-adolescente, adolescente, jovem, Então não é um curso que vai selecionar ali apenas os obreiros que estão na frente da igreja ali na escola dominical ou nas terça-feiras de ensino, mas vai englobar todos aqueles que têm uma função ou a chamada do ensino. Com certeza. Vai englobar todos eles, então não é um curso seletivo. Você percebe, pastor, você é líder, superintendente da escola dominical, a dinâmica que a gente apresenta então com este curso. Veja que a escola bíblica dominical não é uma tarefa, a gente pode usar o termo uníssono, de um só, ou só do pastor, ou só do superintendente, porque eu também conheço igrejas que o superintendente tem que se virar,
porque o pastor também não apoia a realização da escola bíblica dominical e o superintendente, com aquela equipe que está ali à disposição, ele realiza o trabalho. Mas a escola bíblica dominical é um trabalho de cooperação, é um trabalho em equipe que se faz entre o pastor, entre o superintendente que o pastor colocou, em alguns casos o próprio pastor, quando é uma igreja menor, as igrejas mais interioranas, que não tem uma equipe tão grande, não é? O próprio pastor atua como superintendente, delegando ali aos professores, às classes, autorizando esses pastores, dando a eles autoridade diante da classe, seja de crianças, seja de adolescentes, de jovens, seja de adultos, seja em alguns lugares onde separam-se os adultos em obreiros, tem classe separada para as irmãs, enfim, mas que entenda-se, e é a proposta do nosso curso, a estratégia é exatamente essa, é fazer com que os irmãos entendam que o trabalho da escola bíblica dominical tem que ser algo compartilhado. A exemplo, não é? Sem mencionar datas, um dos professores mandou mensagem porque o trabalho dele exige uma escala, e essa escala não é uma escala fixa, e aí ele me passou a mensagem: pastor, eu vou estar escalado no trabalho, não vou poder estar no domingo na escola dominical. Aí eu já automaticamente chamo o outro professor, que naquele domingo não estaria ministrando o curso, para verificar com ele a possibilidade de ele estar à frente da classe. Então você consegue entender assim: se você formou uma equipe, então aí você tem um conjunto para trabalhar, e os irmãos têm essa coerência de entenderem que quando um não pode, o outro automaticamente assume o lugar, porque a obra de Deus precisa ser feita, não é? Precisa ser feita. É como a ideia do apóstolo Paulo, que ele diz aos coríntios, né? Ai de mim, se eu não anunciar, se eu não pregar o evangelho. Ele entendia assim, e nós não podemos estar distantes desse pensamento, nós temos que ter exatamente a noção de que precisamos, a obra de Deus precisa ser realizada. Aí identificamos os problemas, sabemos dos desafios, aí nós apresentamos no curso como você, que já identificou os problemas, conhece a sua realidade, porque a realidade são distintas, né, entre as igrejas. A nossa realidade aqui em Apucarana é uma, entendemos que cidades próximas aqui é outra realidade, e conforme a gente vai para o interior, no estado que a gente vive ou na sua região, você vai perceber dificuldades ainda maiores. Porém, assim, se você identificar o desafio, mas não estabelecer estratégia para resolver o problema, vai estagnar a escola bíblica dominical e vai acabar caindo, conforme a gente estava mencionando isso aqui, vai acabar cancelando, sendo desativado. Infelizmente, essa tem sido a opção, né? Não está dando certo, então vamos parar, vamos desligar tudo, né? E não se acha uma forma de resolver o problema, né? Aí você vai ver, o pastor citou sobre Paulo, ele falou, ai de mim, só que ele não atuou sozinho, ele começa a trabalhar, coloca Timóteo, levanta Tito e começa a trabalhar ali para formar, para colocar pessoas em cada região, para que a obra continue sendo avançada e nunca parar. De fato, veja que você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre de 2026, o estudo é exatamente sobre Paulo e os desafios missionários, o envolvimento dele com a obra missionária, e você vai entender que ele nunca esteve só, não é? E também, onde ele estava realizando a obra, ele estabelecia igrejas. Estabelecer igreja ali é exatamente no sentido de formar a igreja com um corpo completo. Colocar líderes, colocar pessoas que pudessem estar realizando todo o trabalho, não é? Todo o trabalho. A escola bíblica dominical, conforme nós temos no formato de hoje, é coisa muito recente, mas você percebia que ali ele mesmo esteve em várias cidades, em algumas ficou por quase 2 anos, em outras ficou 3 anos, e nesse tempo a Bíblia diz, e ele próprio está ali dando relato, feito o registro por Lucas, em Atos dos Apóstolos, que ele ensinava todos os dias. Então você percebe assim, é um ensino sistemático, a escola dominical é isso. Desafio está identificado, os problemas estão identificados, vamos cruzar o braço? Não, precisamos estabelecer as estratégias para fazer um recomeço. A escola dominical na sua igreja está parada, precisamos estabelecer as estratégias. No curso a gente apresenta algumas delas, para que você faça uma reunião com os membros da igreja, com os crentes, e estabeleça um plano para recomeçar as atividades da escola dominical. Mas aqui nós estamos falando, a respeito tão somente aqui, de o tipo de aluno, não é? Que tipo de aluno nós estamos formando na escola dominical. Agora, o que a gente percebe é a realidade, também a necessidade de se ensinar com afetividade, porque as pessoas, elas precisam se sentir integradas e amadas. São membros da igreja, não é? E muitas vezes se recebe visitas na escola bíblica dominical. Pessoas que nem são frequentes da igreja,
mas que chegam para a igreja. E nós precisamos ter exatamente essa dinâmica. Na realidade nós recebemos diversos tipos, né? Pessoas que não sabem nem ler, não sabem escrever, Com pessoas certeza. que não têm uma percepção, não conseguem, muitas das vezes, nem folhear a Bíblia, não conseguem achar capítulos, versículos. Né? Então, a diversidade de pessoas que frequentam a escola dominical são grandes. É muito certeza, grande. com certeza. E o professor, ele precisa saber lidar com essas questões, que também é um desafio. Não tenha dúvida. Veja, no curso de formação para professores de escola dominical, nós temos um ponto no livro que nós tratamos a respeito da prática de vida que autentica o ensino. A prática de vida que autentica o ensino. Ou seja, é aquela questão, voltando para o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele dá ali um relato a respeito dessas questões, e quando ele dá esse relato, ele continua no texto do versículo 9, dizendo assim, olha, tudo que vocês viram, que vocês... eu vou ler o texto, porque agora me faltou decor mencionar, mas o texto é Filipenses, capítulo de número 4, o versículo de número 8, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aí ele diz no 9, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que ele está dizendo? Todas essas coisas aqui, que vocês viram que eu fiz, vocês podem fazer, igual eu fiz. O que vocês aprenderam de mim, pode colocar em prática, porque se vocês colocarem em prática, se vocês fizerem como eu fiz, o Deus de paz será convosco. Ou seja, a prática de vida dele estava exatamente autenticando aquilo que ele ensinava. Ao contrário, era coerente, né? Ao contrário de muita gente hoje, que eu até ouvi um dia desse, num vídeo desse que fica na internet, o camarada, na pregação, ele dizia, não, preste atenção no que eu vou dizer, porque vocês precisam fazer exatamente como eu vou dizer. Não como eu faço, mas como eu vou dizer, porque aí vai dar certo. Mas se o que ele está dizendo para o povo não é o que ele pratica, eu acho que já o ensino dele por si já está, já se cancelou. Sim. Já se perde a eficácia, não é? Porque se a prática de vida dele não está conseguindo autenticar, né? de fato. Com aquilo que ele está passando, então, o próprio aluno, e é interessante isso, porque se o aluno está frequente, ele vai identificar isso. Com certeza. Né? Se ele é assíduo, se ele é frequente nas aulas, se ele já tem um amadurecimento ali na parte de uma percepção, né? Ele já vai identificar, falou para esse cidadão aí, não tá muito certo o que ele está falando, Eu viajo bastante por causa dos trabalhos, né, do CETAD, fazendo formaturas, atendendo os eventos, convenções e tal, e aí eu cheguei numa igreja e eu logo percebi, porque a gente tem essa percepção, infelizmente, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu logo percebi que o professor não tinha preparado a aula, não é nada. Ele sequer tinha lido o conteúdo daquela lição que ele estava ali, de pé, diante de um grupo de 15, não eram nem 20 irmãos, mas era a classe que ele estava ministrando. Eu já logo percebi, porque a gente consegue, com o passar dos dias, ter esse feedback, né? Se o camarada pelo menos leu. E infelizmente, meus irmãos, e aqui eu vou dizer, infelizmente nós temos muitos irmãos, muitos professores, até pastores, que no domingo pela manhã acorda ali uns minutinhos mais cedo e antes de ir para a escola dominical ele lê a revista e vai para a classe para poder ensinar. Eu vou dizer uma coisa, os irmãos podem até não ter visto que você só deu aquela lida por cima, assim, de alguns pontos, né? Pincelada, os irmãos podem até não ter visto isso, mas Deus vê. E aí você vai se perguntar assim, por que a minha classe isso, por que a minha classe aquilo, por que a minha classe aquilo outro? Talvez porque você não se dedica. E eu até deixei a minha Bíblia, estava aberta, mas agora eu já mudei o texto, por acaso eu voltei no texto direitinho. Romanos 12, verso 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É necessário que haja dedicação. Então, aqui, falando sobre o segundo capítulo, que é exatamente essa afinidade, amor no ensino. Agora, o capítulo 3 fala sobre aprender em todo o tempo. E isso aqui, meus irmãos, está diretamente relacionado com aquilo que vai ser ensinado. A metodologia da sala de aula invertida é algo que nós ensinamos com uma certa ênfase no nosso material do curso para a formação de educadores cristãos,
Porque assim, a proposta do curso é desenvolver estratégias e estratégias que sejam transformadoras, com a finalidade de gerar alunos que estejam engajados, ou seja, envolvidos com a escola dominical, mas que também sejam avivados. Qual é a proposta da sala de aula invertida? É você introduzir o assunto, mas você também chamar irmãos para que possam desenvolver aquele assunto. Então você é o professor da classe, mas você já de antemão conversou ali com 2 ou 3 dos irmãos que são alunos da classe e já falou com eles, olha, eu vou te dar uma oportunidade para você falar 3 minutos, 4 minutos, não queira dar 15 minutos, 20 minutos para quem não ensina, porque o indivíduo vai colar a placa, não vai dar conta. Então você vai ter 2 minutos, 3 minutos para fazer um destaque, para fazer da lição. Isso é a sala de aula invertida, você vai trazer o aluno para o envolvimento. E essa sala de aula invertida nada mais é do que a prática do ensino, entendeu? A participação, claro. Né? A participação dos seus membros, dos alunos que ali estão, né? Porque ele vai pegando gosto, né? Até porque se ele for para a classe e você ficar lá lendo a lição, na primeira aula tudo jóia. Na segunda aula ele vai falar, rapaz, eu trabalhei a semana todinha. Acordei cedo, porque eu entendo, aqui a nossa escola dominical começa às 9 horas do domingo, mas tem lugares que começa às 8 horas, 8h30, aí o indivíduo tem que acordar muito mais cedo. Aí ele fala, poxa, já toda semana acordando cedo para ir para o trabalho, e aí no domingo eu vim aqui para ouvir a leitura da lição. Você entendeu como é? E aí isso desmotiva. Aí o professor, ele tem que ser aquele canal de aprendizagem, ele tem que ser aquele orientador de conteúdo. Então, ele estudou a lição, ele fez anotações a respeito da lição, ou ele buscou subsídios, não é? Subsídios. Às vezes o professor está ali, não tem. Deixa eu dizer algo aqui, aproveitar. Nós temos no canal do CETADB, no YouTube, as lições da escola dominical que são comentadas. Nós comentamos cada uma das lições da escola bíblica dominical e disponibilizamos um material com comentários de cada um dos pontos da lição. Nós disponibilizamos também slides para serem utilizados na aula, para quem usa retroprojetor, ter os slides para poder usar para ministrar o curso. Isso é gratuito. Você entendeu? É só criar um perfil de acesso na nossa plataforma de cursos, você consegue acessar esse material, fazer download gratuitamente. Aí você vai ter o subsídio, você fez as suas anotações, você leu o material, você leu a lição, você leu o material, você leu a Bíblia, pegou mais de uma versão, mais de uma tradução da Bíblia, leu comentários, leu a respeito, fez as suas observações, então você vai para a classe como um professor que agora vai guiar a aprendizagem. Você vai então somente orientar o ensino, você vai expor o conteúdo para que os alunos possam, entre eles, estar debatendo e chegando a conclusões que estas são as que eles vão guardar de fato no coração, porque aquilo que eles só ouvirem de você, muito pouco do que um aluno só ouve, ele guarda, mas aquilo em que há debate, que se apresenta discussão sobre o assunto, e discussão aqui no sentido de facilitar a aprendizagem, certamente ele vai potencializar aquilo que vai assimilar desse conteúdo. E, obviamente, o aprendizado não acontece por acaso. E vale ressaltar, pastor, falando ainda sobre essa metodologia da aula invertida, que esse aluno a qual vai ter essa oportunidade, ele não vai chegar lá de mão vazia. Não, tem que, ele vai se preparar para aquilo. Com certeza. Ainda que seja só 2 minutos, claro, mas vai estar com pronto. certeza, com certeza ele vai fazer um esboço, ele vai preparar um material para falar esses 2 minutos, porque para ele 2 minutos vai ser 2 horas. Né? Só que o interessante é que esse aluno pode ser um potencial professor futuro. Hoje é 2 minutos, na próxima aula é 5 minutos. Exatamente. No próximo trimestre é 15 minutos. Gosto. No ano que vem ele já pode ser um professor. Vai dar aula total. Entendeu como é? Então, assim, é a ênfase que nós temos aí. Quando estamos falando de aprender o tempo todo, o aprendizado não acontece por acaso, ele é gradual. Não é? Você também não pode pegar um jovem que nunca ensinou, que é até tímido, e querer que ele se em pé diante da classe e fale com desenvoltura. Isso não vai acontecer, né? Me ajude aí. O capítulo de número 4 do curso é o uso da tecnologia no ensino. E aí, meus irmãos, é importante nós destacarmos que se você percebe essas situações, nós tivemos uma mudança drástica nessas questões a partir da pandemia, porque a pandemia foi um fator de corte, não é? Foi até ali de uma forma e dali para frente, porque nós tivemos que arrumar jeito, não é, de fazermos aqui mesmo na nossa cidade, no período que não podia se reunir na igreja para a escola dominical, a ministração era feita através do canal no YouTube. E nós começamos com a ministração das aulas no canal no YouTube e nunca paramos. Não é? Desde a pandemia nós começamos com esse trabalho e nunca mais paramos.
Conforme disse anteriormente, nós disponibilizamos na plataforma de cursos do CETADV material de comentário de apoio, slides da lição, não é? Inclusive ficamos à disposição para responder as dúvidas a respeito da lição, tudo para ajudar quem de fato quer ser ajudado, porque quem quer, meu irmão, consegue buscar os meios. Então a pandemia foi esse fator de corte, e com ela surgiram os recursos educacionais e tecnologias que auxiliam na escola dominical, meios que nós podemos lançar mão para poder estar ensinando a escola bíblica dominical. Na realidade tivemos que se reinventar, né? Com certeza. E a tecnologia, ela veio para nos servir, né? Então, usando para boa coisa, ela serve de grande valia, né? Então, nós usamos esse material que nós já tínhamos e colocamos ele de uma forma tecnológica para facilitar os nossos alunos, os nossos irmãos, a não perder, né, o gosto em estar continuamente aprendendo, né? Porque nós vemos por aí que igrejas se fecharam, pararam, que não se reuniam, né? E até hoje, né, nós temos visto por aí... 6 anos se passaram e tem igreja que ainda se esquiva dessa coisa. E outra coisa, igrejas que dão férias, né? Férias, manda todo mundo embora, férias para pastor, férias para os membros e não tem nada, né? Então... E o diabo deitando e rolando. Infelizmente. É isso, né? aí. E aí, quem tem uma mentalidade mais evoluída e sabe dos benefícios que a tecnologia nos traz, vai usar isso a seu favor, né? E nada melhor do que nós usarmos para as coisas de Deus. Então, nós temos no curso um capítulo apenas com essa abordagem. Veja, a gente compartilha tanta coisa que não acrescenta nada, piadas de mau gosto, vídeos que não diz respeito nem com a fé, né? Em épocas de campanha política, a gente compartilha com força, não é, ali as coisas dos nossos candidatos, mas às vezes o pastor da igreja, o superintendente da escola dominical, o professor que tem ali o contato dos seus alunos, às vezes até num grupo de WhatsApp, ele não manda um versículo bíblico referente à lição que vai ser estudada. Ele não tem coragem de fazer um videozinho para dizer, olha irmãos, vamos para a escola dominical. Nem a divulgação, coisa simples, né? Não faz. É uma coisa tão simples que a tecnologia está ali, meus irmãos, não custa nada. Ah, mas eu vou estar todo descabelado, eu vou estar suado, sair do trabalho. Faça o vídeo, porque as pessoas sabem que você não é um desocupado, que você tem a sua vida, que você trabalha, você tem as suas atividades, e naquele tempo, indistintamente da maneira como você está, faça o vídeo, chama o povo, porque quem é crente vai reconhecer isso. Além de tudo isso, se preocupa com os trabalhos. Os crentes, de fato, vão reconhecer isso. Porque isso não é depreciativo. Ah, é melhor estar de terno, cheirosinho, bem penteado. É melhor, mas não, se não dá, meu irmão, faça da maneira como der, porque precisa ser feito. Às vezes as pessoas ficam até sem saber, será que vai ter escola dominical? Por alguma situação que aconteceu e tal. Então um avisozinho, coloque ali uma notinha, na quarta-feira, na terça-feira, na quinta-feira, na sexta ou no sábado. Olha, irmãos, amanhã tem escola dominical, venha, faz um videozinho, venha. E hoje nós temos... Mostra a lição da escola dominical, fala, venha para a escola dominical, traga a sua família, convide outras pessoas. Hoje nós temos o benefício do IA, que não precisa nem esforço, né? Escreve você lá, ele já fazer monta, uma faz figurinha, um bannerzinho para divulgar. Faz bonito ali, tudo sem muito esforço fácil. nenhum. Então, se habitue a isso. O uso da tecnologia no ensino. Nós temos um capítulo do curso que trata exclusivamente a respeito disso. Por quê? A ideia é promover a colaboração entre a liderança da igreja, entre os responsáveis pela escola dominical e entre os alunos, tudo no sentido de engajar o povo, envolver o pessoal, os irmãos, os crentes, para que estejam frequentes na escola dominical. E, sobretudo, tem a tecnologia, que é uma ferramenta importante e tal, mas conte com a ajuda de Deus. Seja alguém de oração, tenha vida no altar, fale com Deus, peça a ajuda de Deus. Senhor, move o coração dos crentes para que venham para a escola dominical. Porque aqui nós temos professores que são comprometidos, que estão estudando, preparando as lições e os irmãos não vêm. Ajuda a gente. Deus vai fazer o trabalho, meu irmão. Fique certo. Deus vai mover os corações. O capítulo de número 5 do livro, são 8. O capítulo 5, nós vamos falar aqui sobre planejar uma aula transformadora. E isso, meus irmãos, envolve conhecimento bíblico, conhecimento teológico e vontade de aprender para poder ensinar, porque quem não aprende não tem o que ensinar. Então, se você vai planejar uma aula transformadora, isso envolve uma série de questões. Primeira pergunta que a gente faz: como os meus alunos estão aprendendo? É uma aprendizagem significativa aquilo que eu estou levando para os meus alunos?
Entende? Qual é a perspectiva que o curso traz para os professores que vão estar ali participando do curso, para os irmãos que vão se envolver com o curso, no sentido de chamá-los à responsabilidade, como professores da escola bíblica dominical, como irmãos e irmãs atuantes da escola bíblica dominical, eles terem essa compreensão. Os alunos estão de fato aprendendo, a aprendizagem, o ensino que eu estou levando é significativo, porque a gente, né? Você consegue, meu irmão. Você consegue. Sabe quando você vai para a escola dominical, ou você vai para o culto, você recebeu uma oportunidade, e você prega, e quando você acaba, você mesmo desconfia que ninguém deu atenção para aquilo que você falou? Às vezes você está num foco errado, às vezes a sua ênfase está errada, a lição está apontando um caminho e você andou por outro caminho. Isso para não dizer de pessoas que vão para a classe, tem uma lição completa para ser ministrada ali com uns 45, 50, uma hora de tempo, e o indivíduo falou sobre tudo nesse tempo, menos sobre o conteúdo da lição, o que prova também que ele não se preparou para a aula. E aí é aquilo que a gente faz. Você vai conseguir aperfeiçoamento nesse sentido como? É fazendo. Ah, pastor, mas eu tenho tanta insegurança de ministrar a classe dos adultos, eu fico inseguro porque tem obreiros, tem irmãos já de idade que poderiam ser meus avós. Amém! Então se coloque aí junto com o seu líder para ministrar a classe dos pré-adolescentes, a classe dos adolescentes. E conforme você vai tendo maturação, não é? Conforme você vai amadurecendo no ministério, na vida pessoal, no seu conhecimento bíblico e teológico, você vai avançando para as classes de faixa etária mais elevadas, onde os irmãos têm mais vida, mais experiência e tal. E os professores precisam ter essa visão ampla do seu público, né? Porque nós temos casos também, professores que quer falar difícil, né? Quer falar de uma forma rebuscada, né? E muitas das vezes os irmãos que estão ali, né, aquelas irmãs do coque, os irmãos mais antigos, né, que não vão ter uma compreensão. Às vezes o camarada usou termos difíceis que a pessoa fala, o que ele está querendo dizer? Exato, e sai com dúvidas, não entendeu nada da aula, né? De fato. E nós vemos o próprio Jesus com uma linguagem simples, com parábolas, né? A qual a linguagem da época que se entendia. Ele se fazia compreender, né? Sim, e aí nós vemos professor que quer falar difícil. Não, você tem que falar difícil quando você está sentado com pessoas entendidas, com mestre, pessoas estudiosas. Pode gastar o verbo no vocabulário. Pode rasgar. Agora, com pessoas simples da igreja, tem que saber como falar, a forma de falar, usar exemplos simples, né? Para que você possa ganhar esse povo também, porque vai chegar uma hora e falar, não vou lá, não entendo nada. Né? Eu nem vou frequentar mais, porque eu não entendo o que o obreiro fala, o que o pastor fala, e você acaba estragando o trabalho. Com certeza. Então, nesse capítulo 5, que nós estamos falando sobre o planejamento de uma aula transformadora, você tem que buscar dinâmicas e também atividades que façam com que este ensino, a sua proposta de aula, seja de fato algo transformador. Porque o sucesso de uma aula bem dada, bem aplicada, não é? Começa pelo planejamento. Então você precisa desenvolver este hábito. E aí é que o nosso curso para a formação de educadores cristãos, ele entra, porque nós passamos essa ideia, nós inculcamos esse modelo na cabeça dos alunos para que eles entendam que, como professores da escola dominical, eles precisam parar, ter um tempo. E eu, particularmente, meus irmãos, assim, quando eu sou convidado para pregar, eu não tenho pregação automática, não tenho mensagem automática. Eu preciso de pelo menos 2 a 3 horas para preparar uma mensagem para pregar. Não dou conta de pregar sem me preparar para a pregação. Obviamente que com a experiência que a gente adquiriu ao longo de praticamente já 30 anos de crente, você consegue, se receber uma oportunidade assim de bate-pronto, falar a respeito de Deus, de palavra de Deus, dar aconselhamento bíblico, com certeza, mas eu digo assim, se você quer buscar direção de Deus, palavra de Deus, para comunicar algo de Deus para a igreja, você precisa se preparar. Você vai dar uma lição, você não pode tão somente ler a lição no domingo pela manhã antes da escola dominical e achar que você vai lá dar uma aula que vai ser transformadora, uma aula que vai inspirar os irmãos da igreja a terem vontade de voltar no próximo domingo. Não vai acontecer assim. Você precisa parar e planejar a aula. Reserve um tempo para isso, reserve um tempo da sua semana,
do seu final de semana, do sábado ali, para você poder organizar a sua aula, pensar na sua aula, anotar a respeito da sua aula, buscar informações a respeito do tema proposto naquela aula, para que você de fato consiga alcançar esses objetivos. E buscar a inspiração do Espírito Santo, né? Porque ele vai revelar na hora, com certeza. Ele vai fazer você ser conduzido a dar uma aula excelente. No capítulo 4 do livro, a gente trata a respeito disso, conte com a ajuda de Deus, porque Deus, meus irmãos, é o maior interessado que essas coisas na igreja dê certo. Que uma aula de escola dominical seja de fato enganjadora, seja uma aula transformadora, porque se a palavra de Deus está sendo ensinada, pregada, ministrada e não está havendo transformação, mudança na vida dos crentes, algo está errado. Essa é uma realidade, porque onde a Bíblia é ensinada tem mudança. E outra, por que na escola dominical não pode ter cura, milagre, libertação, batismo no Espírito Santo? Com certeza. Por que não pode ter? Claro. Se você pegar para ler a história, isso acontecia com naturalidade. Frequência, né? Naturalidade. É que, na verdade, a gente deixou de buscar essas coisas que são importantes, relevantes da nossa vida. O capítulo 6 do nosso curso de estratégias transformadoras, não é? O curso para formação de educadores cristãos, fala do professor e também da liderança pessoal. O professor e a liderança pessoal. Por quê? O professor precisa investir. Não é? Não pense que você foi colocado como professor e agora você é o dono da verdade. Você precisa buscar capacitação. Isso tem relação com o investimento. E aí, investimento não só financeiro, porque você vai precisar adquirir livros, você vai precisar adquirir bíblias, comentários bíblicos, você vai precisar pagar um bom curso de teologia, e aí faça teologia com o Cetadeb, tá? Venha conosco, aprender teologia conosco. Acesse a nossa plataforma online.cetadeb.com.br, que ali tem informações a respeito dos melhores cursos que você vai realizar buscando essa capacitação. E aí também a questão de você investir tempo, não é? Você precisa investir tempo, além de dinheiro, para que você possa alcançar essa capacitação, para que você consiga desenvolver competências que no livro a gente chama de competências socioemocionais. Ou seja, que você consiga desenvolver a condição de, estando diante da classe, entender, porque às vezes tem pessoas que estão ali e não estão muito ligadas na classe, e se você desenvolveu essas competências que nós denominamos de socioemocionais, você vai conseguir identificar que aquela pessoa não está bem por alguma situação da vida, por algum problema emocional, por algum problema pessoal, familiar, conjugal, problema de relacionamento com os pais, quando se trata de jovens, ou ali dentro da própria família, entendeu? Então, quando você investe para desenvolver estas competências socioemocionais, que estão bem abordadas no curso, você vai conseguir identificar isso aí. Por quê? Às vezes você está dando aula para uma classe, 10, 15, 20 irmãos, e você percebe um que está desligadinho. Qual é o melhor negócio? Quando acaba a lição, você... Ou na aula mesmo, fala, irmão, ó, quando acabar a aula, não vai embora sem antes falar comigo? E aí, quando isso acontece, você aborda a pessoa, irmão, eu percebi você assim tão distante, o que é que está acontecendo? A gente pode te ajudar, vamos orar junto, vamos sentar aqui, senta lá, faz uma oração junto com a pessoa. Certamente isso vai já revigorar, e dependendo qual é a situação, a pessoa já vai abrir o coração. E aí você vai ter condições de aplicar o antídoto, que é a palavra de Deus, ou se é uma outra questão que depende de uma outra ação, você vai ter condições de agir nesse sentido. E se não é da sua competência, você vai conseguir indicar para a pessoa que tem a competência. Às vezes precisa de uma palavra do pastor, precisa de uma ajuda financeira, e aí tem que verificar se a igreja pode, se há meio, se tem condições, enfim, essas questões. O fato é que se você está buscando ser um bom professor e mostrar uma liderança pessoal apurada, você precisa dar o seu melhor. E esse é também um ponto que nós abordamos no curso. Dando o melhor. A sua aula, ela precisa ser assim, como se você está tendo a última oportunidade da sua vida para ensinar. Aí você vai dar aquela aula, é a sua última, não vai ter mais outra. Depois dessa você vai partir para a glória. Entenda assim. E você sempre vai estar fazendo o seu melhor. Recebeu a oportunidade para pregar, para dar uma palavra, uma saudação no culto. Meu Deus! Você tem que se preparar e dar o seu melhor. Não vá de qualquer jeito, não faça de qualquer forma. Aí se aplica o texto, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Agora, é claro que não pode se esquivar desse texto para dizer que não vai fazer. Não, não vou fazer porque a Bíblia diz que não pode fazer relaxadamente. Não, a Bíblia está dizendo que você tem que fazer bem feito. E não se esquivar nesse versículo para deixar de fazer. E nós temos visto, né, que as pessoas se apoiam muito na questão de Marcos 16,15, né? Ide e pregai. Né? É só levantar e pregar. Só que
conforme a nosso curso vai trazer aqui sobre essas competências, você vai lidar com vários públicos, com várias pessoas, e você precisa identificar para direcionar. Se você não conseguir resolver, mas pelo menos você tem que identificar para direcionar essas pessoas para a pessoa certa que vai resolver. Preparar, né? Né? Então você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se investir, né? Para desenvolver essas competências. Né? Não é só eu ir de pregar, eu prego. Não, você tem que ter conhecimento, você tem que saber, né? A área que você vai entrar, a área que você vai adentrar, né? O tipo de público que você vai atingir, né? Se você vai numa escola, se você vai entrar, quem sabe, numa favela, é uma linguagem, é um jeito, então você tem que se preparar para isso. Com certeza. Né? E quando o Senhor Jesus falou essa palavra aí para os seus discípulos, eles já haviam andado com ele pelo menos 3 anos e meio, aproximadamente. Então sabiam exatamente como deveriam fazer. Por quê? Porque estavam preparados. Jesus veio para isso. Ele chamou os 12, dos 12 foram 70 e se tornou uma grande multidão de discípulos. E esses aprenderam diretamente com o mestre como deveriam fazer para poder fazer o seu melhor. O capítulo de número 7, meus irmãos, fala dos desafios espirituais do ensino bíblico. Esses desafios são relevantes, porque nós destacamos no curso a importância do ensino bíblico, mas também falamos da necessidade de dedicação. Por isso, o texto de Romanos, que eu deixei a Bíblia aberta aqui, Romanos 12, versículo 7. Se há ensinar, haja dedicação no ensino, porque se você não se dedicar em ensinar, você certamente não terá auditório, você não terá classe, não terá sala de aula. Você pode até ter sido nomeado por alguém para ser o professor da classe, mas ninguém vai querer te ouvir. Se você não se prepara, se você não se dedica, fique certo. Se você der dinheiro, o pessoal não vai lá. Se você fizer refeição, o povo não vai lá. Porque o povo quer alimento, com certeza, quer dinheiro também. Mas o povo vai à igreja porque quer ensino. E aí, meu irmão, eles vão perceber se você não se preparar. Ainda mais se for um tema que você não domina, né? Porque às vezes você acaba pegando um tema que você não tem tanto domínio tanta assim, afinidade, né? Tanto conhecimento. E se você ainda não estudar e não se preparar para você aplicar, com pronto, certeza. aí que vai ser a decepção mesmo. Não né? é nem feio você fazer algumas anotações, não é feio, você faça algumas anotações para que você, na hora que vai ministrar a aula, com base no conteúdo proposto, você possa fazer aqueles destaques que você anotou. As pessoas vão perceber, esse camarada pelo menos estudou a lição. Essa irmã, esse irmão, esse professor estudou a lição, porque olha, ele está trazendo algo a mais, porque conforme nós dissemos no início, se for só para ler a lição, aí o pessoal fica em casa e lê a lição, não é? Mas eu acredito que você deva anotar. Anotar, com certeza. Escreva, anote, faz o registro, faz ali, porque nem tudo você vai gravar. Os comentários que eu falei aqui, que estão disponíveis para os irmãos na plataforma, para você fazer download, chegam a 30 páginas, 40 páginas, e esse material que eu elaboro, eu fico 3 dias elaborando esse material para disponibilizar gratuitamente. Eu mesmo faço pessoalmente os slides que são utilizados nas aulas. Porque ao fazer os slides, eu estou reafirmando algo que eu já li. Eu faço isso aqui normalmente à noite. Então, eu estou ali sozinho na minha mesa e eu estou falando, eu leio em voz alta. Então, eu já li a lição, eu faço os slides, depois que eu li a lição, fiz os slides, eu já falei aquilo tudo de novo em voz alta para mim mesmo ouvir, aí eu começo a buscar subsídios de comentários para cada um dos tópicos. Então, a gente fornece ali comentários sobre o textuário da lição, comentários sobre a leitura bíblica em classe, comentários sobre a palavra-chave da lição, comentários sobre cada um dos tópicos da lição e fazemos um fechamento. Isso junto um material de 30 a 40 páginas de toda a lição da escola dominical. Então, você faz ideia que numa lição de escola dominical que tem 13 aulas, a gente consegue juntar um material ali de muito mais de 300 páginas. Faça ideia do que é isso. Agora, é claro que você precisa se dedicar. Então, meu irmão, ensino gera avivamento. Ensino da palavra traz avivamento. Entendeu? Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus é o que diz Romanos 10, 17. E aí, o texto de João que eu mencionei lá atrás, é João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, é uma verdade intocável falada por Jesus. Mas o texto que segue no versículo 36, do mesmo capítulo 8 de João, ele diz assim, e se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ensino traz libertação, ensino traz avivamento, é esse o negócio. Faça a sua parte. Nós tratamos sobre isso, ensino e avivamento, mas também sobre a necessidade de que você, que é professor, faça a sua parte. E aí, meus irmãos, o curso tem essa ênfase. Qual é o nosso objetivo aqui? Reúna uma classe na sua igreja.
Reúna os obreiros, os irmãos, as irmãs, os professores de escola dominical, aqueles pastor, você que é líder da igreja. Certamente você deve ter na igreja pessoas para quem você olha, que você identifica, olha, se fizer um investimentozinho nesse irmão aqui, vai ser alguém que eu vou poder contar na obra, ele vai poder me ajudar, me auxiliar. Faça a sua parte, invista em pessoas. Você vai se decepcionar? Com certeza você vai se decepcionar, mas a alegria que isso vai gerar é muito maior. Veja, Jesus, eu disse aqui, chamou os discípulos, inicialmente eram 12. Ele se decepcionou com alguém? Com certeza, Judas o traiu. Você entendeu? Pedro negou. Uma decepção grande. Meus irmãos, que é isso? Quer um negócio mais triste do que uma traição? Ele superou isso. Por quê? Porque os outros todos estavam prontos para realizar a obra. E a esses ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eita glória! E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante você ver ele Pedro, isso lá. né? Pedro negou, voltou a pescar e depois, Jesus foi atrás dele. De Atos 2, né? Foi aquele que se levantou lá com a voz para fazer o trabalho maravilhoso. Ele levantou e pregou a palavra do Senhor, teve almas que se converteram. Pronto. Este capítulo, então, fala dos desafios espirituais do ensino bíblico. Agora, meus irmãos, por fim, nós temos os desafios da escola bíblica dominical. Esse é um capítulo do livro que trata a respeito disso exclusivamente. E aí nós falamos a respeito da necessidade de a escola bíblica dominical ter uma equipe. Não pode ser uma pessoa só, porque na falta dessa pessoa, a escola dominical vai estar desarticulada. Então é necessário que você forme uma equipe. Quero me tomar como exemplo, porque diferente de muitos, você pega na internet um monte de gente hoje que fala de escola dominical, ensina de escola dominical, dá aula de lição de escola dominical, mas não é frequente na escola dominical, e inclusive tem alguns deles que na igreja deles não tem escola dominical, mas eu não quero aqui me trombetear a respeito disso, mas nós vamos na escola dominical, sou superintendente da escola dominical, estou ainda que já tenha pedido para ser substituído, mas ainda continuo sendo superintendente da escola dominical, mas eu tenho uma equipe. Não é? Uma equipe na secretaria ali, e nós somos em 5. Então, na ausência de um, os outros suprem. Pronto. E nós temos uma equipe de professores que eu já me referi aqui. Para cada faixa etária, porque atendemos todas as faixas etárias também, nós temos pelo menos 2 professores, mas tem faixa etária que são 3. E aí nós conseguimos fazer esse revezamento. Então, forme uma equipe. Você que é o pastor da igreja, forme uma equipe. Você não precisa ser o cabeça dessa equipe. Coloque alguém da igreja como o líder dessa equipe. Até porque você é o pastor da igreja hoje, amanhã não vai ser mais. Amanhã você pode ser mudado da igreja. E se você for mudado da igreja e você tem uma equipe, a equipe que está ali vai tocar o trabalho da escola dominical. O outro pastor que chega, ele simplesmente dá sequência no trabalho. Agora, se você for o que comanda tudo, vai acontecer um fiasco, porque a hora que você for transferido, a escola dominical tende a acabar. Então, organize uma equipe. Outra coisa importante é que você não pode ter essa mentalidade, aí eu não tenho esse departamento, eu não vou formar. Eu não tenho o departamento de crianças ainda, eu não tenho o departamento de adolescente ainda. Não, mas não tem hoje, mas você tem que formar a equipe para que quando você tiver esse departamento, você já tenha pessoa qualificada. Atuante, claro, não tenha dúvida. Já tenha pessoas disponíveis para esse departamento. Muito bem. Agora tem algo importante que nós tratamos no livro. A missão e os desafios da escola bíblica dominical. Isso está no livro. Como aumentar a frequência dos membros da igreja na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Isso é um ponto que nós temos tratado aqui no curso, porque entendemos que é, na verdade, a principal demanda da Escola Bíblica Dominical. E esta demanda tem a ver com gestão e criatividade. Quer ver uma coisa triste que acontece? Isso é um fato incontestável. Os alunos vão para a escola dominical, chega lá, não tem professor. O que é pior do que quando o professor, pelo menos, está lá, não leu a lição, não se preparou, mas está lá. Ele vai falar alguma coisa de Deus para os crentes que estão ali. Agora, o pior é o povo levantar cedo, quando a escola dominical é pela manhã, reforçando essa questão, aí vão para a escola dominical, às vezes até animado, chega lá, cadê o professor? Não houve nenhum problema, não avisou, não se comunicou. Eu acho assim, quando você tem gestão da escola dominical, há essa comunicação. As pessoas, né, até por respeito com os outros irmãos da escola dominical e com os seus alunos, eles se comunicam, olha, aconteceu um problema. E aí é compreensível, houve um problema. Aí não teve condições, amém. Olha, teve um problema de saúde, não vou ter condições de estar. Aleluia, sem problema então, vamos arrumar um jeito. A classe vai entender. Houve um problema, então automaticamente a pessoa que está aqui,
às vezes não estudou a lição, ainda que nós aqui recomendamos. Você é o professor da semana? Amém. Você não é? Estude a lição. Porque se acontecer uma coisa dessa, na última hora o professor se ausentar, ou ele está dando aula e passa mal, o outro assume o lugar e a aula prossegue. Entendeu como é? Então é importante que nesses casos haja essa gestão, porque se houver gestão e se houver criatividade, você já vai conseguir encontrar aí os meios para que a frequência da escola dominical ela aconteça de fato. E isso está no módulo do curso, está aqui, ó, no módulo do curso, que você vai implantar aí na sua igreja. Você que é pastor, faça isso em nome de Jesus. Invista na sua igreja. Invista na sua igreja. Nós estamos fazendo algo promocional. Este curso, além do livro que os irmãos estudam, além das aulas que vocês vão ter aí presencialmente com o pastor ou com alguém que o pastor vai indicar para ministrar o curso, vocês vão ter a aula com o próprio autor do curso, que é o pastor Márcio Clauber Maia, lá do Rio Grande do Norte. Ele é o autor do curso, ele é doutor nesta área e ele também gravou as aulas. Para cada um desses capítulos tem as aulas, então vocês vão ter a condição de assistir as aulas, não é, gravadas online para o curso, além das aulas que vocês vão ter ali. Então vocês vão ter condições de assistir a aula e nesta aula aí na igreja local vocês vão ter condições de debater esses temas, ampliar esses temas e discutir esses assuntos de maneira a promover essas estratégias que nós apresentamos no curso para engajar o povo, para que o povo seja frequente na escola bíblica dominical. E reforçando que não é um curso voltado apenas para obreiros. Não, tá? De fato não. Não é um curso voltado apenas para obreiros. Então, como já foi dito, você quer ver potencial num jovem, numa irmã que já está ali envolvido e você vê um potencial para futuramente estar se envolvendo na parte de ensino da igreja, essa é a pessoa que você deve investir, né? Eu louvo a Deus. Chame essa pessoa. Eu louvo a Deus porque eu era assim, novo convertido mesmo, não é? O meu pastor, o pastor Vladimir Cachone, à época, isso foi nos idos de 1993, não é? Eu me converti em abril de 93. Eu tinha exatamente 50 dias de crente, 40 e poucos dias de crente. Ele me chamou e falou assim, você vai pregar no culto lá na localidade que nós temos aqui no município, chamada Vila dos Reis. Aí eu falei, amém. Eu falei, mas pastor, olha, eu nunca preguei, como é que vai ser esse negócio? Ele falou, não, você vai pedir a Deus uma mensagem, você vai orar. Foi assim que ele me falou, você vai orar e Deus vai falar contigo a respeito de uma mensagem. Aí ele me aconselhou, falou, aí você vai na casa do seu sogro, que eu já estava namorando a Eliane, minha esposa, filha do pastor Daniel Ascioli, que é o pastor jubilado da nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Apucarana. Falei, você vai na casa do seu sogro, ele tem uma biblioteca grande lá, você pegue os livros e pesquise sobre o tema que Deus te deu na hora que você orou. E aí você escreve alguma coisa, para na hora você poder lembrar e falar para os crentes. Pois eu vou falar para você, naqueles dias, em 1993, eu usava formulário contínuo de computador. O meu esboço foram 3 folhas de formulário contínuo. No começo aqui dessa exposição, eu falei que eu praticamente li, e é verdade, eu praticamente li aquilo que eu escrevi para falar para os irmãos. Isso foi há 33 anos atrás. Não é? Então, perceba, não é? Eu louvo a Deus, porque o pastor Neno assim, me viu um novo convertido e percebeu que havia algum potencial em mim nessa área, não é? E ele já logo me introduziu, você vai fazer seminário, e eu já comecei a estudar e nunca parei. Essa é uma verdade, eu nunca parei, a gente está sempre aprendendo. Agora, recentemente estivemos em São Paulo, na reunião ali no Ministério do Belém, e estivemos aprendendo coisas que, assim, textos da Bíblia que a gente é corriqueiro, né? A gente lê e a gente percebe que a gente não sabe nada, porque o pastor que estava ensinando lá, o pastor presidente da Assembleia de Deus no Aribiri, em Vila Velha, o pastor Quemuel Sotero, ele ensinou com base no texto algo que até então eu nunca tinha ouvido. Então a gente percebe assim a maneira como Deus inspira os ensinadores, os pregadores para falar aos nossos corações. Para finalizar, organize, meu pastor, você, pastor de igreja, superintendente da escola dominical, organize uma classe e aplique o nosso curso para a formação de obreiros aí, juntamente aos irmãos da sua igreja. E certamente Deus vai levantar homens e mulheres, jovens e adolescentes, para te auxiliar na realização da obra do ensino na escola dominical propriamente, em nome de Jesus. Pastor, as suas considerações? Você quer uma igreja forte? Então, coloque o seu povo para estudar, para aprender, adquirir conhecimento. O CETADB tem todas as ferramentas, tanto de livros físicos como na nossa plataforma digital, para que você possa conduzir a sua igreja de uma melhor forma de aprendizado, né?
E fazendo isso, você não vai passar vergonha. Com certeza não. E também a sua igreja também não vai ser enganada. Porque a partir do momento que chegar alguém aí pregando o que a Bíblia não prega, né? Falando o que Deus não fala, pode ter certeza que a sua igreja vai estar ensinada, a sua igreja estará cheia de graça e conhecimento e vai rapidamente dizer, isso a Bíblia não diz. Por quê? Porque passou por um conhecimento, passou por um ensinamento. Então, como eu já disse, o CETADB tem todas as ferramentas necessárias para instruir, para ensinar os seus membros e obreiros a aprender mais da palavra de Deus. Muito bem, a palavra de Deus é a nossa prioridade e com isso estamos buscando os meios de nos envolvermos com a sua igreja, com o seu ministério e ajudá-los nesta capacitação. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Vem conosco, meu pastor, para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus.